e o John já estava pedindo por uma ambulância para a esposa. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Joan Robinson Hill. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje. Ele vai ficar bem longo e eu vou mencionar bastante coisa pesada nessa história. A gente vai falar sobre adoção, traição, doenças fortes, infecções, hospitalização, exumação, envenenamento, sequestro, armas de fogo e também bactérias fecais. Vamos lá então. Joan Olive Robinson nasceu no dia 6 de fevereiro de 1931 em Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos, e foi dada para adoção naquela mesma semana. Ela teve a sorte de ser adotada naquele ano por um casal que estava anos tentando engravidar, mas eles simplesmente não conseguiam. Rhea e Davis Ashton Robinson eram milionários do petróleo, um casal muito respeitado, e eles decidiram não contar para Joan que ela era adotada no início da vida dela, porque eles não queriam que ela se sentisse desajustada. Eram os anos 30, então isso era tudo muito mal visto ainda pela sociedade. Ela só descobriu que era adotada na adolescência, mas isso não incomodou nem um pouco, ela sempre teve muita gratidão pelos pais. Aos 3 anos de idade, a Joan subiu em um pônei pela primeira vez e ela se apaixonou pelo animal. O pai, é claro, comprou um para ela e aos 5 anos ela já participava de competições de equitação e continuou melhorando com o passar do tempo. Quando ela foi para a faculdade, ela fez questão de escolher uma universidade com estábulos e os pais fizeram questão de pagar uma suíte de hotel para ela morar perto da universidade. Sim, ela morava no hotel. Esse era o nível de milionários deles. Eles eram tão ricos que ela podia simplesmente escolher ter uma universidade com estábulo, viver em um hotel, pagar a diária de um hotel durante anos. Joan, ela era uma mulher decidida e muito carismática. Muitas pessoas esperavam que ela fosse só mais uma jovem rica, delicada, mimada, mas não. Ela se mostrava pronta a botar a mão na massa, ela trabalhava duro pelos seus sonhos. Seu sonho, é claro, era ser campeã de equitação e ela não media esforços para cuidar do seu cavalo ou dos seus cavalos. Porém, ela também era uma mulher nos anos 40, nos anos 50, então ela tinha o objetivo de se casar e ter um marido, ter filhos. Ela também sonhava com isso. Na universidade, vários pretendentes surgiram, mas muitos não sabiam lidar com essa ambição dela, o fato de que ela não vivia para a família, ela vivia pelo seu sonho, pelo seu trabalho com os cavalos. Então surgiu um rapaz chamado Spike Benton, quem ela se apaixonou. O pai não aprovava o relacionamento dos dois, mas percebeu que ela amava muito o cara, então ele deu a sua bênção. Joan e Spike se mudaram pra Flórida depois do seu casamento e os pais dela foram junto. Eu acho que vocês vão perceber muito nessa história que os pais da Joan, mesmo pais adotivos, eles eram extremamente grudentos com ela. Realmente gostavam de ir onde ela estava, eles não gostavam de deixar ela sozinha. E isso vai acabar sendo uma coisa boa. Bom, 6 meses depois do casamento, a Joan e o Spike se divorciaram. Cecil Burglass foi o próximo a pedir a mão dela em casamento. O pai da Joan odiou esse cara por algum motivo. Depois que os dois se casaram, ele fez de tudo para que ela o deixasse. Ele literalmente a subornou com presentes e funcionou. Presentes tipo um carro, um diamante, e ela concordou. John deixou o segundo marido e voltou pro Texas com a família aos 20 anos de idade. Sim, isso tudo aconteceu e ela só tinha 20 aninhos. Nessa época, ela decidiu focar em si mesma. Ela fez bons amigos, ela voltou a trabalhar com os cavalos em tempo integral e também se tornou membro da sociedade, por assim dizer, uma socialite. Uma dessas pessoas que é famosa simplesmente por ser rica. Beloved Belinda era o nome do seu cavalo favorito. Aquele com o qual ela mais trabalhou durante anos, o que mais rendeu prêmio e fama pra ela. Diziam que os dois tinham uma química perfeita. Ela ganhou 5 campeonatos mundiais com o Beloved Belinda. Por volta de 1956, ela conheceu um médico chamado John Hill. Sim, Joan e John. Eu espero que eu consiga pronunciar de um jeito que vocês entendam a diferença, mas se ficar complicado,
Eu sinto muito, porque os dois nomes são muito parecidos. Ele adorava música, o John. Ele tocava mais de 5 instrumentos e acredita-se que ele só se tornou médico por insistência da mãe. Algo que a Joan e o John tinham em comum eram os pais coruja, grudados neles 24 horas por dia. O John era especializado em cirurgia plástica e já era bem conhecido no mercado, ou seja, ele já ganhava muito dinheiro com isso. Ele era considerado um prodígio da medicina, ele tinha mãos extremamente hábeis e ele também era conhecido por ser o tipo de médico e cirurgião plástico que faz tudo o que o cliente quiser. Não importa se é muito perigoso ou se pode não dar certo, você quer 3 cirurgias no seu rosto no mesmo dia, ótimo, eu faço. Ele era esse cara. Os dois marcaram alguns encontros e logo se apaixonaram, mas, claro, a Joan ainda precisava que o pai aprovasse o seu relacionamento com o John. Ela já tinha 26 anos na época, então ele aprovou o relacionamento, podendo ver a maturidade da filha. Os dois se casaram em 57 e moraram na casa dos pais da Joan durante 6 anos. Isso porque os dois eram incrivelmente ocupados, eles não tinham tempo nem de procurar uma casa nova para morar. O John trabalhava longos turnos no hospital e a Joan vivia nos estábulos ou viajando para competições. Então os dois nunca se viam. O casal percebeu nessa época que eles realmente não tinham nada em comum, eles só gostavam muito um do outro como pessoa, mas quase nenhuma química entre os dois. Então eles tiveram um filho. Em 1960, Robert Ashington Hill nasceu. Ele foi apelidado de Boot e ele era o xodó dos avós, o que era ótimo, porque a Joan já não passava muito tempo com o filho e o John não tinha o menor interesse na vida familiar, ele raramente estava em casa. Ela vivia nos shows de cavalos, shows de caridade e etc, mostrando, ainda que era filha dos seus pais. Porém, depois que os dois saíram da casa dos pais dela, a Joan percebeu como o marido realmente era. Ele não permitia que ela gastasse dinheiro, ele era muito relutante em permitir que os dois dividissem as suas finanças, por assim dizer. A contribuição dele para casa, economia doméstica, era de $100 por mês. E só. O que hoje em dia seria o equivalente a $950 por mês. Parece muito. É bastante dinheiro, sim. Mas considerando o estilo de vida da Joan, mais as necessidades do bebê, não era o suficiente. Joan muitas vezes precisava pedir dinheiro emprestado para o pai. Além disso, ela sabia que não voltaria a ser a número 1 em montaria. Principalmente depois da gravidez, ela precisou parar de montar por um tempo e Beloved Belinda estava ficando velho. Estava pensando em se aposentar dos shows equestres. Foi aí então que ela decidiu que seu próximo objetivo seria comprar uma fazenda e focar em reprodução de cavalos. Criar cavalos para competição e para recreação, podendo dar aulas de montaria para crianças. Seu marido jamais concordaria com a ideia, então ela foi direto falar com o pai. Ela nem falou pro marido, eu tô querendo fazer uma fazenda. Não, ela foi direto falar com o pai. E Davis, seu pai, concordou em comprar a fazenda, administrar a parte financeira do lugar e permitir que a Joan fosse o gênio criativo, basicamente. Chatsworth Farm foi inaugurada em 1965, toda planejada pela Joan. Ela mesma plantou as flores, pintou paredes, era o seu lugar especial, era o seu cantinho dos sonhos. O melhor é que ficava bem perto da casa dos dois e eles não precisariam se mudar. Porém, nesse mesmo ano, o John comentou ter visto uma mansão belíssima à venda e o seu sogro concordou em emprestar dinheiro para que os dois pudessem comprá-la. Sim, era tudo sobre status. O John, ele raramente via a família, ele mal sabia qual era a idade do seu filho, mas ele fazia questão de mostrar pro resto do mundo que eles eram bem-sucedidos e muito felizes. Então ele queria muito uma mansão, desde o início do casamento. Na nova casa, ele também planejava ter uma sala de música, e isso por algum motivo se torna muito importante. Ele queria ter a acústica correta nessa sala, ele queria ter um toca-discos, ele queria ter um sistema de som moderno. E criar essa sala seria complicadíssimo pro casal, primeiro porque ele era um cara meio pão duro. Então, ele pedia dinheiro emprestado pro sogro para fazer essa sala de música. Gerou vários problemas no relacionamento do casal, principalmente no verão de 68. Nessa época, o filho deles já tinha 8 aninhos, gostava de passar o verão em acampamentos e ele deveria voltar para casa
em agosto de 68, Joan achava necessário que os dois fossem juntos buscar o filho no acampamento. Ela queria passear um pouco pelo acampamento, cumprimentar os outros pais e dar ao menino um pouco de afeto, um pouco de atenção ali, mostrar, olha, nós estamos interessados no que você faz no acampamento. E o John, ele não quis, ele detestou ir até lá, até que ele conheceu uma outra mãe chamada Anne Kurth. Ela era divorciada e ele aparentemente gostou muito dela, tirou várias fotos nas quais, por coincidência, ela estava na imagem, ela apareceu em várias fotos e ele usou essas fotos como desculpa para marcar um encontrinho com ela. Como vocês devem imaginar, começou um caso entre os dois. O John, ele não se esforçou muito, mas ele tentou terminar com a Joan na época, inclusive ele já estava há um tempo pensando nisso. Ele chegou a sair de casa por alguns dias nessa época, na verdade eu acho que foram algumas semanas, dando a entender que se divorciaria dela, e a Joan ficou muito triste. Na época, ela passou semanas deprimida, ela emagreceu e quando finalmente deu notícias, os dois só brigaram mais. Acompanhada por uma amiga, a Joan seguiu o carro do marido depois dessa discussão, depois de semanas sem se ver, e as duas o viram entrar na casa da Anne, sua amante. Ele negou, os dois discutiram, ele disse que estava saindo com o marido da Anne por algum motivo. Foi uma coisa bem escandalosa e ninguém entende por que ele falou que estava saindo com o marido da Anne, quando era bem óbvio que ele estava saindo com a Anne. Mas algumas pessoas têm a teoria de que eles podiam estar fazendo tipo um trisal, mas a gente não tem certeza. Tudo que a gente sabe é que ele falou pra esposa, não, eu tô vendo o marido dela. Então a Joan contratou um detetive particular pra descobrir tudo sobre o caso. O John se recusou a voltar pra casa. A esse ponto, ele se recusava até a ver o filho. Mesmo assim, ele continuou trabalhando na sala de música. Às vezes ele ia pra casa só pra ver como estava a reforma da sala de música. E ele realmente acreditava que depois do divórcio, ele ficaria com a mansão, sendo que quase toda a mansão foi paga pela família da Joan. Em novembro de 68, ele entregou os papéis do divórcio, mas a Joan não queria aceitar isso e ela não assinou. Seu pai, Davis, subornou o John e o forçou a escrever uma carta pedindo perdão. Ele voltou para casa, desistiu do divórcio, ele foi subornado pelo sogro a desistir do divórcio, mas continuou vendo a amante. A Joan também não teve muito tempo para se preocupar com o casamento agora que a sua fazenda estava falhando. Ela chamou duas amigas, Diane e Eunice, para uma reunião sobre ressuscitar a fazenda. Aparentemente não estava chamando muita atenção, não tinha muita gente querendo comprar os cavalos, elas estavam com problemas sérios. Então, na tarde do dia 9 de março de 1969, as duas amigas foram até a mansão e viram como a Joan estava devastada. Tudo estava dando errado para ela. Porém, o John parecia super feliz. Ele chegou lá naquela tarde com doces para todo mundo. Ele deu um doce para cada uma e disse que escolheu o de chocolate especificamente para a esposa. À noite, a mesma coisa aconteceu. Ele deu um doce para cada uma especificamente. Tipo, elas não podiam trocar. No dia seguinte, a Joan estava mal e o John só apareceu em casa para jantar mais uma vez com doces especificamente comprados para cada uma delas. No sábado, dia 11 de março, Joan dormiu até tarde, ela ficou na cama até as 4 da tarde e quando se levantou ela pediu perdão para as convidadas, né? As amigas estavam ali de hóspede, mas ela disse que o John deu um remédio para ela dormir na noite anterior e ela não esperava dormir o dia todo, mas aconteceu. Também nesse sábado, o John saiu com o filho e o fez prometer que não contaria para a mãe onde eles estiveram. Mas o menino confessou que os dois estiveram no apartamento do pai, onde ele viveu quando estava separado da Joan durante algumas semanas. Algumas não, né? Foi de agosto até novembro do ano anterior. Naquela noite, a Joan chamou mais uma amiga para jantar e as 4 mulheres foram beber na sala de música. O John também estava lá. Mas a Joan insistiu em ficar e falar mal dele em voz alta, ela queria provocá-lo mesmo. Ela declarou que assinaria os papéis do divórcio na segunda-feira. Mas mais uma vez ela começou a ficar doente, igual no dia anterior. Mais tarde, o John levou a esposa até o quarto e voltou para a sala dizendo que ela não estava bem e já tinha ido dormir. Mais uma vez, no domingo, Joan passou o dia todo na cama, ela não conseguia comer, estava incrivelmente enjoada, nenhum remédio ficava no estômago dela.
Na manhã de segunda-feira, Eunice e Diane, as amigas que estavam hospedadas na casa, foram embora, sabendo que a empregada estaria cuidando da Joan. Elas estavam preocupadas, mas elas tinham que ir embora, elas tinham que trabalhar também. O John prometeu para elas que a empregada estaria cuidando da Joan. A empregada encontrou a Joan no meio da tarde, extremamente pálida e desidratada, pedindo para ir para o hospital. Como tinha ordens de esperar pelo John, ele era médico, ela confiava nele, então a empregada fez isso. Ela continuou tentando dar água para Joan, mas ela não sabia o que fazer e esperou pelo John. Ele chegou em casa e disse que cuidaria da esposa. Porém, a encontrou inconsciente no quarto e não fez nada. Ele insistiu que ela só precisava descansar, pediu que a empregada limpasse a cama. A empregada não esperava ter que limpar a cama com a Joan ainda deitada lá, mas ela começou a mexer nas cobertas para ver o que ela precisava limpar e ela descobriu que a cama estava cheia de fluidos corporais. A Joan não conseguia levantar para ir ao banheiro. Ela também notou que ela estava ficando azul. A Joan estava ficando azul de tão pálida. A empregada ficou muito preocupada, ela decidiu chamar os pais da Joan, mas eles demoraram bastante para chegar. A mãe dela apareceu na terça-feira de manhã e o John já estava pedindo por uma ambulância para a esposa. Porém, o hospital para onde eles foram não tinha ambulância, então ele teve que levar ela de carro. O lugar que ele escolheu aquele hospital. Aquele hospital não tinha UTI, não tinha sala de emergência. Mesmo assim, eles aceitaram cuidar da Joan. O médico imaginou que ela havia contraído alguma bactéria ou parasita, porque ela estava muito mal. Mesmo assim, os remédios não estavam funcionando, ela não estava reagindo, seus rins começaram a falhar e por volta das 2:30 da manhã do dia 15 de março de 1969, Joan faleceu após uma parada cardíaca aos 38 anos de idade. Ela foi levada direto para a casa funerária, onde um patologista insistiu que uma necrópsia deveria ser feita, mas ela já tinha sido embalsamada. Ele constituiu que não tinha nenhum indício de tumores ou parasitas visíveis, porém o seu pâncreas parecia danificado, então ele declarou a causa da morte como pancreatite. O velório da Joan ocorreu na semana seguinte. Um dia antes do velório, o pai dela foi pessoalmente até a delegacia acusar o genro de assassinato. Detetives investigaram a morte, mas no fim daquele mês foi declarado que não havia evidências de envenenamento ou assassinato e ela foi enterrada normalmente. Mas o pai dela continuava insistindo em assassinato, ele fez um requerimento de exumação e ele exigia uma nova necrópsia. Porém, era o marido que deveria concordar com isso e o John recusou. 3 meses depois, o John se casou com a amante, a Anne. Concordou a fazer um teste usando o sérum da verdade. Ele não queria fazer um teste do polígrafo, mas ele concordou em tomar o sérum da verdade, um produto químico que dizem ser capaz de impedir que uma pessoa minta. Esse teste foi um desastre, ele mostrou que não sabia de nada sobre a morte da esposa, ele errou a hora da morte, ele disse que mandou a empregada ficar de olho nela e chamar uma ambulância se necessário, mas a empregada disse que não, que ele deu instruções para que ela só esperasse por ele, mesmo que a Joan piorasse, e muitos dos policiais disseram que as suas respostas pareciam ensaiadas e até um pouco robóticas, principalmente as respostas mais longas, parecia que ele estava falando um texto que ele tinha memorizado. Na mesma época, o pai da Joan estava lutando por ela, colocando pressão no juiz para que ela fosse exumada, e um julgamento foi feito sobre isso, já que o John se recusava a participar. Um júri deveria decidir se ela precisava ser exumada ou não, e foi votado que sim, ela deveria ser exumada e reexaminada. O melhor patologista dos Estados Unidos foi chamado para olhar o corpo no dia 9 de agosto de 69. A primeira coisa que ele notou é que havia terra dentro do caixão, ou seja, alguém já havia aberto aquele caixão. Sim, foi o John quem pediu que o caixão fosse aberto 3 dias depois do funeral, porque ele queria o anel de noivado dela de volta. O patologista percebeu que a Joan estava sem o cérebro e sem o coração, o que não constava nas anotações do patologista anterior, mas ele acabou confessando que fez isso sim, ele só não anotou e ele não falou o porquê, ele só disse que removeu e foi isso. Meses depois, a causa da morte foi concluída como uma infecção fulminante, mas era impossível determinar a causa da infecção. O patologista também sugeriu que se
desse para considerar esse caso como assassinato, poderia ser decidido na justiça, porque ele concordava que a demora em buscar ajuda e o péssimo tratamento que a Joan teve em casa, mesmo vivendo com um médico, seu marido era médico, essas coisas podem ter resultado na sua morte. Então foi determinado que isso aconteceria. Um julgamento aconteceria. Nessa época, também a Anne se divorciou do John e concordou em testemunhar contra ele, porque ele era um péssimo marido. No dia 12 de março de 1970, Anne declarou na frente de um júri que o John não só confessou ter matado a Joan, como também tentou matar a Anne, a nova esposa, durante o casamento 3 vezes. John foi questionado sobre os doces que ele deu para Joan durante aquele fim de semana e ele não pôde dar uma explicação, além do fato dele dizer assim: eu escolhi o favorito de cada uma e eu queria que cada uma comesse o que eu achava que elas gostassem mais. O júri não conseguiu chegar a uma conclusão nessa época, porém a promotoria não ia desistir tão fácil. Eles decidiram acusá-lo de assassinato por omissão e negligência. Algo como homicídio culposo. Ele não tinha a intenção de matar a esposa, mas não a levou para o hospital quando ela começou a dar os primeiros sinais de doença grave, e isso a matou, então ele é culpado. John não parecia muito preocupado com isso, ele até já tinha uma nova noiva chamada Connie, e não tava nem aí. Em fevereiro de 71, um novo julgamento aconteceu. A Anne, mais uma vez, testemunhou contra ele e ela foi ainda mais específica nos seus relatos, dizendo que ele tinha culturas de bactérias fecais que ele injetou no doce que ele deu para Joan naquele fim de semana. Nojento. Basicamente, ele deu bactérias fecais para ela comer. Porém, mais uma vez, o julgamento deu errado e por causa de várias coisas legais, várias leis ali que o pessoal foi encontrando, o julgamento deu errado e remarcado para 7 meses depois. John se casou com a Connie e ela adotou o filho da Joan. Pelo que eu entendi, o Robert, né, que é o filho do casal, ele gostou muito da madrasta e não achava que o pai tinha matado a mãe. No dia 24 de setembro de 1972, o casal John e Connie voltou de uma viagem quando a sua casa foi invadida. Um homem mascarado fez o menino e a sua avó de reféns, esperou que o casal chegasse em casa e atirou no John 3 vezes. A Connie conseguiu fugir e pedir por socorro. O assassino fugiu. O pai da Joan foi logo apontado como principal suspeito de ter assassinado o John, porque ele acreditava que o John tinha matado a sua filha, mas ele declarou várias vezes que jamais mataria o John, que não queria o John morto, queria que a justiça fosse feita em vida. Na verdade, ele ficou bem triste que o cara morreu porque ele queria ver a justiça sendo feita. Policiais também descobriram que as balas usadas para matar o John eram feitas à mão. Só uma pessoa no Texas fazia essas balas. Foi descoberto que o comprador dessas balas artesanais era um médico, Dr. Orrin Stavis. Ele declarou que a sua arma foi roubada com essa munição ainda dentro no início daquele ano e que a mulher que o roubou era uma mulher chamada Marcia McKittrick. E ela foi procurada. O chefe da Marcia, eu sei que tá ficando confuso, pessoal. Parece que esse vídeo nunca vai terminar. Mas vem comigo. O chefe da Marcia, um homem chamado Bobby, foi preso como principal suspeito em abril de 73. E ele foi reconhecido pelo Robert, ou o Butch, o filho do John e da Joan, e a avó que estava com ele no dia que os dois foram feitos de refém. Os dois reconheceram o Bobby como o sequestrador, o assassino do John. Bobby confessou. Ele disse que acreditava que receberia muito dinheiro pela morte do John. Masha estava esperando no carro enquanto ele cometia o crime. Os dois meio que tinham organizado isso com a ajuda de uma outra mulher que disse que receberia dinheiro do Davis, do pai da Joan, para cometer esse crime. Masha e Bobby foram presos e deveriam esperar pelo seu julgamento. Bobby fugiu da prisão. Ele foi reconhecido por um policial e faleceu por ferimentos de bala durante a perseguição. Masha confessou ter participado do crime, disse que foi o pai da Joan quem pagou pelo assassinato e ela foi sentenciada a 10 anos de prisão como cúmplice. Davis Ashton Robinson continuou dizendo que nunca teve nada a ver com o assassinato e eles acreditaram nele. Não tinha nenhuma evidência que comprovasse que ele tinha algo a ver com o crime de assassinato do John. E foi isso, pessoal. Acaba aqui essa história.
nada que ficou certo, nada que foi realmente resolvido. O que aconteceu com a Joan? Será que realmente o marido estava colocando bactérias fecais na comida dela durante 2 dias que causaram um nível de disenteria que causou sua morte? Ou foi alguma outra coisa e a Anne só estava tentando acusá-lo para que ele fosse preso porque ela estava com raiva dele porque ele era ex-marido dela e ele era um péssimo marido? Vocês acham que foi o pai da Joan que mandou matar o John ou não? Muitos mistérios, muita coisa que nunca foi resolvida, mas me digam o que vocês acham, quais são as suas opiniões, quem matou quem? E é isso? Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada Ana Paula Cândido, Kátia Soares e Ayumi Ogawa por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho Seja Membro, ou então você pode clicar no Valeu, que é um coraçãozinho com um cifrão dentro. Pode me dar uma gorjeta. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição do vídeo e o meu segundo canal, canal de vlogs, vai aparecer aqui do meu lado. É o ícone em preto e branco, tá? Porque o ícone em vermelho é o desse canal. Muito obrigada por assistir, eu espero que vocês estejam tendo um bom feriado de carnaval e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!